ótimo também. Amiguinho, sabe qual é o nosso versículo de hoje? Tá lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 7a, que diz assim: Jesus disse, assim haverá muita alegria no céu por um pecador que se arrepende. Nossa, Deus ele se alegra quando um pecador se arrepende de todo o coração e o recebe de braços abertos. E é isso que nós vamos aprender na história de hoje, tá bom, crianças? Então vamos orar para começar a aula. Senhor nosso Deus, agradecemos pela tua misericórdia e favor. Somos todos pecadores, mas o Senhor se agrada do nosso arrependimento verdadeiro e nos recebe com muito amor. Ó Deus, cuida de todos que vão assistir essa aula, em nome de Jesus. Amém! Boa aula, amiguinho! E a história de hoje está no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 até o 32. Essa história é conhecida como a parábola do filho pródigo e foi Jesus quem contou. Na aula passada, a tia explicou para vocês o que significa parábolas. Então, se você não assistiu a aula passada, assista para que você possa compreender essa também. Bom, nessa história, Jesus conta que um homem tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. Porém, o mais novo disse ao pai: Pai, reparta todos os bens, porque eu quero a minha parte, porque eu quero ir embora daqui. Isso, naquela época, crianças, era considerado uma falta de respeito muito grande. Geralmente, a herança era repartida depois que um pai morresse, mas o filho estava pedindo a herança com o pai em vida. Além do mais, por ele ser o filho mais novo, ele tinha menos direitos do que o filho mais velho. Ele estava passando por cima do irmão mais velho e também por cima do pai de maneira desrespeitosa. O pai ficou muito triste, mas mesmo assim, o pai atendeu ao pedido do filho e teve que vender as suas terras para poder dar a parte que era dele. Então, o filho, sem consideração nenhuma ao pai, pegou tudo que era seu, todo o valor que o pai tinha repartido da herança e viajou para uma terra muito distante. Eba! E quando ele chegou nessa terra, ele começou a gastar o dinheiro dele com bebidas, mulheres e com tudo aquilo que ele não precisava. Pródigo, a palavra pródigo significa esbanjador. E ele gastou o dinheiro dele de maneira esbanjadora e extravagante. Gastou inconsequentemente. E aí, quando ele tinha dinheiro, ele falava: venham todos que eu vou pagar bebida para vocês, venham! E bebia, glute, 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 se divertindo com coisas que não iam gerar para ele nenhum valor. Além do mais, ele gastou também com mulheres, com bebidas. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha um monte de amigo, aqueles amigos que não são amigos verdadeiros, mas que só tinham interesse porque ele pagava a bebida para eles. Mas aí, crianças, ele gastou tanto, que aí ele não podia mais pagar as bebidas, o dinheiro dele acabou e os amigos e as mulheres o abandonaram. Ué, cadê meus amigos? Agora que eu tô precisando, tem ninguém? Ficou sozinho. E além dele não ter nenhum dinheiro, aconteceu uma coisa muito terrível naquele país em que ele estava. Veio uma grande fome sobre aquele país. E aí as pessoas estavam passando necessidade, inclusive ele, que não tinha mais nada, não tinha mais nenhum valor, gastou de maneira inconsequente. Então ele teve que trabalhar para um homem, e ele foi trabalhar para o homem. E o emprego que o homem ofereceu para ele é que ele cuidasse dos porcos. Crianças, naquela época, os judeus, eles consideravam os porcos animais imundos.
E ele, o filho pródigo, ele era judeu. Mas ele já tinha perdido tudo, tanto o dinheiro como também a sua dignidade. Ele aceitou cuidar dos porcos. Vocês já foram num chiqueiro? Vocês já viram como que é sujo um chiqueiro? Vocês já sentiram o cheiro do chiqueiro? Como é fedido? E ele estava ali, cuidando daqueles porcos. E ele sentia tanta fome, que ele desejava comer aquela comida imunda dos porcos. Ou seja, ele chegou ao fundo do poço, ele chegou no limite dele. Então, ele se lembrou de uma coisa. E ele pensou: nossa, na casa do meu pai, os servos que trabalham para ele comem pão com fartura. E eu aqui, desejando comer a comida dos porcos. Então ele disse: peraí, já sei o que vou fazer. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer a ele: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado de seu filho, mas me aceita como um dos teus servos. É isso que eu vou fazer, é isso. Então, todo esfarrapado e sem nada, ele voltou para a casa do pai. Quando ele estava se aproximando, o pai o avistou de longe e correu ao seu encontro compadecido dele. Filho, filho! E o abraçou e o beijou. Você voltou, meu filho, você voltou! E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas me aceita como um dos teus servos, pai. E o pai, cheio de misericórdia, chamou um dos seus criados e disse: rápido, rápido, trazei vestes limpas e faça um banquete. Precisamos comemorar a volta desse meu filho que estava morto e reviveu. Sim, sim, senhor! E assim, eles foram preparar o banquete e o filho colocou roupas limpas. E aí, quando eles estavam lá nos preparativos de todas as coisas, fazendo aquela grande festa, o filho mais velho estava chegando do campo e viu que estava, uma agitação, uns preparativos. Chamou um dos criados e perguntou: o que está acontecendo? E ele respondeu: o seu irmão retornou com saúde e está vivo, e o seu pai está fazendo um grande banquete para ele. Mas o filho mais velho ficou muito bravo. Então o pai disse: o que foi, meu filho? Pai, eu estou há tanto tempo contigo e o Senhor nunca fez nenhuma festa para mim. Aí vem esse seu filho que gasta todos os valores e te desrespeita e o Senhor dá a ele um banquete? E o pai respondeu: filho, você está comigo o tempo todo. Tudo que é meu é seu, mas este teu irmão estava morto e reviveu. Temos que comemorar. E assim Jesus terminou de contar a sua parábola, e como todas as parábolas de Jesus, essa também tem uma grande lição. E a principal delas é sobre a natureza de Deus. Como assim, tia? Então vamos lá. O filho pródigo representa o pecador, aquele que vira as costas para o pai e vai viver a sua vida nos prazeres, da maneira que ele quer, sem se preocupar com o futuro, sem se preocupar com a vida eterna, com amanhã, se está desrespeitando ou não. Ele simplesmente quer viver a vida dele a maneira que ele quer. O pai, ele representa Deus, que é misericordioso. E o filho mais velho representa o religioso, aquele que está ali ao lado de Deus, mas é um religioso e não compreende muito como funciona a misericórdia de Deus. Perceba que o filho pródigo, quando ele chegou no fundo do poço, quando ele se viu numa situação indigna, ele se lembrou de quem? Do pai. E muitas vezes as pessoas, nós como seres humanos, fazemos isso. A gente só se lembra de Deus quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida. Quando a gente fica doente, quando a gente está passando por necessidade, quando nós estamos tristes, quando existe uma situação onde nós não podemos controlar, aí a gente se lembra de Deus. Mas enquanto a gente está no bem bom, a gente esquece que Deus existe. Mas, diferente
da parábola do domingo passado que a tia contou, onde o homem rico não se arrependeu, o filho pródigo, quando ele chegou no fundo do poço, ele se arrependeu amargamente do que ele tinha feito. Tudo o que aconteceu com ele foi consequência do seu próprio pecado. Ele ficou sem nada e no meio dos porcos foi consequência do que ele fez. E quando ele se lembrou que na casa do pai dele tinha tudo, tinha fartura, tinha pão, ele se arrependeu ao ponto de dizer ao pai que ele não era mais digno de ser chamado de filho, mas que o pai recebesse ele como um dos seus servos. Mas aí é que é a parte principal dessa história, a natureza de Deus. Deus poderia muito bem puni-lo, porque é isso que nós, como seres humanos, queremos. Assim como esse irmão mais velho queria que o irmão fosse punido, queria que o pai não o recebesse. Mas Deus, conhecendo o arrependimento verdadeiro, Deus o recebe de braços abertos. É assim que Deus faz. Ele recebe os pecadores arrependidos de braços abertos. Ele faz uma festa, porque está escrito na Bíblia, crianças, que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Olha como isso agrada ao coração de Deus. Jesus morreu pelos pecadores, então o sangue de Jesus não pode ser em vão. E é óbvio que cada pecador que se arrepende é um motivo de grande alegria para Deus. Nós temos que olhar com os olhos de Deus, porque nós desejamos que as pessoas sejam punidas, que aconteçam coisas terríveis. E ele pagou, sim, pelos atos dele, não porque Deus fez ele pagar, mas porque aquilo que você faz tem consequências. Mas assim que houve arrependimento verdadeiro, Deus o recebe de braços abertos. Deus está de braços abertos para receber você, pecador que se arrepende dos seus atos. Então, crianças, essa é a explicação dessa parábola, que Deus, ele é rico em misericórdia e rico em perdoar, e está aguardando que seus filhos se arrependam e voltem para os seus caminhos. Então eu aguardo vocês no próximo domingo. Tenham uma boa semana, fiquem com Deus e tchau, tchau.